Tinha uma questão na prova nessa daí. A digestão pode ser sobre a digestão cefálica, né? O- a digestão gástrica, intestinal. Vamos lá. A digestão pode ser dividida em diferentes fases: cefálica, orofaríngea, cefálica. Tá compartilhando, Lindalva? Não, né? Não, de outro jeito. Então, a digestão pode ser cefálica, orofaríngea, gástrica e intestinal. A importância correta, a importância correta e os eventos que ocorrem nelas estão corretamente mencionados na alternativa. Vamos lá. Na fase cefálica, o sistema gastrointestinal é preparado para a digestão do alimento que ainda será ingerido. Então, ó, na fase cefálica, ocorre aquele estímulo do sistema nervoso central, né? Pode ser visual, pode ser olfativo, né? Pode ser emocional. E isso estimula, né, o nosso sistema digestório para iniciar, de fato, a digestão que um alimento está, de um alimento que ainda está para ser ingerido. Então, isso aí é verdade. Além de outros eventos que ocorrem nela, o estômago inicia a secreção de ácido clorídrico. Verdade. Então, além da salivação, além dos movimentos peristálticos intestinais, o estômago também começa a se movimentar, a fazer as contrações peristálticas e inicia a secreção de ácido clorídrico, a secreção de pepsina, a secreção de lipase gástrica, tá? Então, isso tudo induzido pela fase cefálica. Então, essa fase cefálica aí já é a alternativa correta. As fases intestinal e gástrica, as fases intestinal e gástrica contam com o controle do sistema nervoso entérico, SNE, ou seja, as contrações peristálticas independem do sistema nervoso central. Não. O sistema nervoso central também pode induzir a fase intestinal e gástrica, como nós vimos na primeira alternativa, na indução da fase cefálica, né? A fase cefálica envolve o sistema nervoso central. O sistema nervoso entérico, ele vai ser ativado pelo estímulo do sistema nervoso central, ou seja, a gente tem um estímulo visual, a gente tem um estímulo visual ou olfatório, né? Aqueles estímulos da fase cefálica que induzem o sistema nervoso central. O sistema nervoso central pode induzir as contrações da fase intestinal e da fase gástrica, ou ele também pode induzir o sistema nervoso entérico a fazer a iniciar lá as fases intestinal e gástrica. O sistema nervoso entérico, ele é independente do sistema nervoso central quando o bolo alimentar, quando o alimento é ingerido. Quando o alimento chega no estômago e no intestino, o alimento chegando lá estimula o sistema nervoso entérico, sem depender do sistema nervoso central, tá? Então, essa alternativa está incorreta, porque sim, o sistema nervoso central também controla a fase intestinal, também controla a fase intestinal e a gástrica. Na fase da deglutição, quando a gente ingere, né, o alimento passando pelo esôfago, a ação da amilase salivar é inibida, pois ela só funciona na cavidade oral. Não.
O que controla a atividade da amilase salivar, como nós vimos na aula lá, no nosso trato gastrointestinal, é o pH dos órgãos. O pH do esôfago é o pH da saliva, é o pH da boca. Tá? Então, a amilase salivar continua agindo ainda no esôfago. Apesar de ter secretada na boca, a amilase ainda continua agindo no esôfago. A fase intestinal é a principal responsável pela digestão mecânica. Não, a principal responsável pela digestão mecânica é a mastigação, tá? É a fase oral. Pois no intestino várias enzimas digestivas e a bile são secretadas. Falou de enzimas, falou de bile, falou de suco pancreático, né? Que contém as enzimas. Não, falou de suco pancreático, que contém as enzimas. É, não, não está falando de digestão mecânica, está falando de digestão química. As contrações que ocorrem ao longo do intestino delgado são mediadas por uma integração de reflexos longos e de reflexos curtos. Os reflexos longos pelo sistema nervoso central e os reflexos curtos pelo sistema nervoso entérico, sendo involuntários. Ao passo que as contrações que ocorrem no intestino grosso, então aqui estava falando do intestino delgado, e aqui está falando do intestino grosso. Ao passo que as contrações que ocorrem no intestino grosso são reguladas pelo sistema nervoso central e são voluntárias. Não. Assim como o intestino delgado, o intestino grosso também é regulado pelo sistema nervoso entérico. As contrações também são controladas pelo sistema nervoso entérico. E também são involuntárias. Então, a resposta correta era aquela A. Analise o gráfico abaixo e assinale a alternativa. Assinale o gráfico abaixo e assinale a alternativa considerando que as numerações se referem a nutrientes energéticos. Então, vamos lá. E aqui a gente tem o alimento no gráfico, né? A gente tem o alimento na boca. Aqui no eixo X está relacionando o tamanho das moléculas, né? E no eixo Y está mostrando os órgãos, né? Por onde o alimento está passando no trato gastrointestinal. Então, o alimento chega, a gente põe o alimento na boca, né? O nutriente 1, ele já começa a ter diminuição do tamanho na boca, ó. Então, ele entra e o tamanho dele vai tendo redução conforme ele passa pela boca. Diminui o tamanho do alimento. No esôfago, continua diminuindo. Chega no estômago, o tamanho do alimento se mantém. Do nutriente, né? No caso, se mantém. No intestino delgado, o tamanho desse nutriente começa a diminuir também. E no intestino grosso, ele se mantém. Qual nutriente é digerido na boca? Entre carboidratos, vou colocar aqui, amido, proteínas e lipídios, qual deles é degradado na boca? É o amido. Então, ó, o amido pode ser um. Vamos ver se faz sentido? A amilase salivar está agindo, foi secretada na saliva, está agindo lá no alimento, na boca. Aí o alimento passou pelo esôfago, ainda contendo a amilase, foi diminuindo de tamanho. A amilase chega no estômago, que tem um pH muito ácido, é desnaturada. Chega no intestino delgado,
A amilase pancreática, secretada no duodeno, quebra mais ainda o amido. Aqui eu vou colocar amido ou glicogênio, tá? Então, o 1 realmente parece se referir ao amido e glicogênio. Vamos ver o 2. O 2, o 2, o 2, ele não é quebrado na boca nem no esôfago, ó, o tamanho continua o mesmo. Chega no estômago, ele é muito quebrado. No intestino delgado, ele continua sendo quebrado, mas já nem tanto, ele já foi bastante quebrado no estômago. Que tipo de nutriente seria esse? Carboidratos, proteínas ou lipídios? Bem, o que que tem no estômago? O estômago secreta ácido clorídrico, pepsina e um pouquinho de lipase e não colipase, tá? Lipase. O ácido clorídrico e a pepsina são os principais responsáveis pela quebra desse nutriente aqui, que são as proteínas. No intestino delgado, a quebra continua acontecendo por conta da tripsina e da quimiotripsina, que são aquelas enzimas secretadas pelo pâncreas. Então, aqui tem a tripsina e a quimiotripsina. E a quimiotripsina. E continuam quebrando a proteína. Então, o 2 é proteína. E os lipídios, né? Só sobraram os lipídios. O lipídio, ele entra, não é quebrado na boca. Apesar de alguma lipase ser secretada pelas glândulas salivares, gente, é muito pouco, não, é irrelevante, tá? Tanto que a gente nem menciona isso na aula. Ah, e aí, passa também pelo estômago. Aqui a curva, para ser perfeitinha, poderia ter até uma quedinha aqui assim, ó. Mas a maior parte, com certeza, é no intestino delgado. Por conta da ação, aqui no intestino delgado, por conta da ação da lipase e colipase. Depois da reação com a bile. Porque nós vimos que a bile é muito importante para a digestão de gorduras, né? Para fazer aquela emulsificação. Como a bile é secretada no duodeno, ela ainda não está presente no estômago e não aumenta essa solubilidade dos lipídios para a ação da lipase, tá? Então, é, 3 vai ser lipídios. Beleza? E no intestino grosso? Ó, no intestino grosso, o tamanho das moléculas são pequenos, né? Já chegam bem pequenas, mas se mantém. Por quê? O intestino grosso ele não tem digestão, né? O intestino grosso ele vai reabsorver a água, né? Principalmente água e alguns eletrólitos, tá? Mas principalmente água, tá? Então, o intestino grosso não tem digestão. Então, vamos ver as opções que tem aí, ó. O número um representa o amido, pois ele é degradado em moléculas menores na boca e no intestino. Essa daí está certa. O número 2 representa os lipídios, pois eles são digeridos principalmente no estômago. Não. Onde encontra-se a enzima lipase. De fato, tem enzima lipase, mas no estômago não tem. Bile
nem colipase. Então, não é no estômago que ocorre a principal digestão de lipídios. O número 3 refere-se à digestão de proteínas, pois no intestino ocorre maior degradação delas pelas enzimas tripsina e quimiotripsina e também a exopeptidase. Tinha um errinho de português aqui. Ah, de fato, tem tripsina, quimiotripsina, exopeptidase, porém, a maior digestão dela, como eu disse antes, ocorre no estômago por conta da ação do ácido clorídrico e e da pepsina. Lembrando que a digestão está falando de redução de tamanho de moléculas, de quebra dos nutrientes em moléculas menores, tá? Ah, e o número 3 ele estava desconsiderando a digestão no estômago, ó. O número 3 não estava mostrando nenhuma digestão no estômago, só no intestino. Proteínas 2, proteínas 2 e lipídios 3 não são digeridos na boca, pois o pH da boca é muito diferente dos pH do estômago e do duodeno. Não é só o pH da boca que vai fazer essa diferença, porque o alimento entra pela boca e vai passando, né, ao longo do trato digestivo. O que faz a diferença nesse caso aí, das proteínas e lipídios, de fato, são o 2 e o 3, é porque na boca nós não temos uma secreção de lipase eh, de peptidase. Então, na boca, não é só o pH que é diferente que vai determinar isso. Ela também não tem a secreção dessas enzimas, proteases e lipases. No intestino grosso ocorre a maior parte da digestão de todos os nutrientes energéticos. Não. Tanto é que o tamanho não varia, já chega bem pequenininho, né? Essa é uma questão do Enem. Há algumas décadas surgiu no mercado um medicamento que provocava perda de peso por inibir a ação da lipase, enzima que atua no intestino na digestão de gorduras. Um pesquisador com o objetivo de avaliar a eficácia do medicamento decidiu medir nos pacientes a quantidade de gordura nas fezes e de triglicerídeos, um dos produtos da digestão de gorduras no sangue. Então, ó, triglicerídeo é um dos produtos da digestão de gordura, né? A gordura, ah, a gente ingere, né, essa gordura em diferentes formas, principalmente também é, triglicerídeos, mas existem diferentes formas, né, de gordura, mas isso daí é uma delas. Mantendo sempre a mesma dieta nos pacientes, fez a medida antes e depois da administração do medicamento. A figura apresenta 5 resultados possíveis. Então, o que que o medicamento fazia? Ah, inibia a ação da lipase. Então, não vai ter digestão da gordura lá no intestino delgado. Então, aí tem, né? O que que deve acontecer com a pessoa que ingere esse alimento que bloqueia a lipase? Ela vai ingerir gordura na sua dieta normal, só que como não vai ter a quebra da gordura em triglicerídeos, vai aumentar, como a gordura não vai ser quebrada, ela vai ser eliminada nas fezes. Então, aumenta gordura nas fezes. E como o triglicerídeo, como não vai ser quebrado em moléculas menores, a gordura não vai ser absorvida e não vai chegar ao sangue. Então também vai diminuir triglicerídeos no sangue. Então, antes, então tem aqui, ó, antes nas fezes, antes do medicamento e depois que começou a usar o medicamento. Então, aumentou a gordura nas fezes. Triglicerídeo no sangue antes, triglicerídeo no sangue depois.
Como não teve quebra da gordura e o triglicerídeo não foi bem absorvido, triglicerídeo antes estava maior, diminuiu depois do uso do medicamento. Então, esse gráfico aqui, ó, representa bem o que a gente colocou aqui, ó. 2, gráfico 2, gordura nas fezes antes estava maior, gordura nas fezes depois estava menor. Opa, não, está indicando justamente o contrário. Então, esse aqui já não é. 3, gordura nas fezes antes, gordura nas fezes depois. De fato, opa, aumentou a gordura nas fezes. Ela não foi digerida, foi eliminada nas fezes. 3, triglicerídeo antes, triglicerídeo depois. Opa, o triglicerídeo depois teve um aumento. Não confere com o que a gente tinha havido explicado. Corta. Aqui, ó. Gordura nas fezes diminuiu, triglicerídeo manteve. Gordura nas fezes aumentou, ok, triglicerídeo manteve. Não, triglicerídeo também vai diminuir no sangue. Tá? Então, o gráfico 1 é o que está expressando corretamente. O efeito esperado do medicamento está representado no resultado 1. 4. As enzimas pepsina, tripsina e quimiotripsina catalisam a quebra de proteínas em peptídeos. Elas não distinguem se as proteínas são oriundas dos alimentos ou do nosso próprio corpo. Assim, elas poderiam atacar as células da parede do estômago, do pâncreas e do intestino. Porém, isso não acontece, pois aí a gente tem que encontrar a alternativa correta em relação a isso. Ah, opa. Então, ó. A camada de muco com bicarbonato no estômago. A camada de muco com bicarbonato no estômago aumenta o pH. Camada de muco com bicarbonato no estômago aumenta o pH. De fato, o pH do estômago, por conta do ácido clorídrico, é muito baixo, né? Fica em torno ali de 2, mais ou menos. Bem ácido. Então, esse bicarbonato, de fato, aumenta o pH e protege a parede do ataque da pepsina. Além disso, ela é secretada na forma inativa. A pepsina é secretada na forma inativa, só tornando-se ativa em contato com o ácido gástrico, que não está no muco. Essa daqui é correta. A tripsina e a quimiotripsina são secretadas na forma inativa no duodeno. Verdade, elas são secretadas na forma de tripsinogênio e quimiotripsinogênio, só tornando-se ativadas quando chega ao quimo, vindo do estômago. Não, mesmo se ela não depende da chegada do quimo, ela depende do pH. Quando chega no duodeno, elas são ativadas, independente da chegada do quimo ou não. O tripsinogênio e o quimotripsinogênio são formas ativas da tripsina e da tripsina não, é o contrário. Eles são formas inativas da tripsina e quimotripsina. Logo, o pâncreas secreta as formas inativas dessas proteínas, tripsina e quimotripsina não. Tripsinogênio, tripsinogênio e quimotripsinogênio. Essa também está errada. As atividades das enzimas são controladas pelo pH de cada região do trato gastrointestinal. Ok.
Assim, as enzimas do estômago não atacam sua própria parede. Atacam apenas as paredes do duodeno que tem outro pH. Não. No duodeno a enzima nem funciona mais. Ela só funciona naquele pH ótimo. O pH ótimo dela é 2. No intestino o pH é próximo de 8. No intestino delgado ela nem funciona. Como essas enzimas são secretadas no estômago cheio, com o estômago cheio, as enzimas ficam ocupadas digerindo as moléculas dos alimentos, não digerindo as paredes do estômago. Não. De fato, as enzimas vão ficar mais ocupadas digerindo as moléculas dos alimentos. Mas não é isso que vai fazer não digerir a parede do estômago, né? É justamente essa camada de muco e o fato do pepsinogênio ter que atravessar essa barreira de muco, alcançar o ácido clorídrico para que a enzima seja ativada. Então, essa daí é a resposta correta. 5. Existem diferentes técnicas para as cirurgias bariátricas. Uma delas é o bypass. O bypass gástrico ou gastroplastia com derivação intestinal em Y de Hooks, Capella, é uma técnica de tratamento cirúrgico da obesidade e doenças metabólicas que consiste em construir um novo pequeno reservatório gástrico, ou seja, diminui o estômago, e anastomosar, costurar, este reservatório com o intestino mais abaixo, cerca de 1 metro mais curto. Então diminui o intestino. O restante do estômago, o que sobrou do estômago, que não vai receber o alimento, e o intestino desviado não são retirados do organismo. Ficam apenas excluídos do trajeto percorrido pelos alimentos. A figura abaixo mostra como ocorre essa alteração anatômica. Repare que o duodeno e parte do jejum são desconectados, ó, duodeno e parte do jejum são desconectados do trajeto normal. E o restante do jejum é conectado diretamente à parte do estômago restante e recebe o bolo alimentar. Então aqui, ó, o normal e aqui o após cirurgia, né? O duodeno é essa partezinha. Daqui em diante já é o jejum. Ah, atrás dele aqui, né? A outra porção dele aqui atrás é o ilho, né? Mais embaixo. Então o que acontece, ó? Uma parte do estômago é cortada, só essa partezinha aqui que vai receber o alimento, cerca de 50 ml, então é uma redução de estômago também. O restante do estômago vai continuar conectado com o duodeno, ó, está conectado com o duodeno. O duodeno, o jejuno vai ser conectado ao estômago, a parte do estômago que vai receber o alimento, e o duodeno vai ser conectado ao jejuno mais adiante, cerca de 1 metro depois. O que vai acontecer aqui então? Vai diminuir a ingestão de alimento, porque o volume do estômago está muito pequeno, vai diminuir o contato do alimento com a parede do estômago, com a secreção gástrica. Enquanto o alimento está passando aqui pelo jejum, ele não está sendo digerido, porque a digestão precisa das enzimas pancreáticas que foram secretadas no duodeno. Então, o alimento ele não está passando pelo duodeno que tem essas enzimas digestivas. Porém, essas enzimas digestivas e a bile vão chegar no jejum, só que não vão chegar com a mesma concentração, né? Porque vão sendo perdidas aqui ao longo do duodeno, né? O ideal seria o alimento passar aqui e já receber essa carga de enzimas e bile. Então, o alimento só vai ter contato com a bile e com as enzimas digestivas intestinais nessa altura aqui do jejum. Todo esse percurso aqui, ó, pode ser maior, tá, gente, do que está ilustrado aí, não vai ter contato com as enzimas digestivas, não vai ter digestão acontecendo ali. A digestão vai acontecer só daqui em diante. Bem, era isso que estava explicando, né, aqui em cima. Avalie as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. A cirurgia bypass torna possível a perda de peso
por reduzir a capacidade volumétrica do estômago. Ok, diminui mesmo o estômago, redução de volume. Sendo necessário ingerir menos quantidade de alimentos. Ok, verdadeiro. Apenas a absorção de vitamina B12 é preservada, pois sua absorção ocorre no ilho. De fato, a absorção da vitamina B12 acontece no ilho, que é parte preservada do intestino. Verdade, ó, o ilho não é modificado na cirurgia bypass. Porém, para a absorção de vitamina B12, são necessários os fatores intrínsecos secretados no estômago. Como o estômago que está em contato com o alimento só tem aqui a região da cardia, aquela região, essa regiãozinha do estômago aqui, todas as outras partes que secretam os fatores intrínsecos estão, não estão tendo contato com o alimento. Além disso, se ela ingere menor quantidade de alimento, fatidicamente ela vai ingerir menores quantidades de vitaminas também. Tá? Então, a absorção de vitamina B12, mesmo que ocorra, mesmo que ocorra a ingestão de vitamina B12, ela não vai ser preservada por conta dos fatores intrínsecos no estômago não estarem sendo produzidos, né? Estarem em contato com o alimento, nas concentrações ideais. Então, também, essa daqui é falsa. A cirurgia bypass reduz a exposição do quimo às enzimas digestivas lançadas no duodeno. Perfeito. Logo, menos nutrientes são digeridos, não sendo, portanto, absorvidos. Assim, o paciente perde peso. Correto. O paciente emagrece porque absorverá apenas o amido e glicogênio de forma normal, pois são degradações, pois suas degradações ocorrem na boca pela amilase salivar. Não. Ahn, as degradações da digestão de amido também ocorrem pela amilase pancreática. E se a gente ingerisse, né? Se a gente ingerir muito amido ou muito glicogênio, a gente também engorda, porque também são moléculas energéticas, tá? Então, essa daqui também é falsa. Então, só a 1 e a 2 são verdadeiras, são corretas. Discursiva diferencia as contrações peristálticas, periódicas, segmentares e colônicas, ressaltando suas importâncias. Bem, essa questão aí, o pessoal não respondeu completamente. Muita gente colocou o que que era, né? Contrações peristálticas que ocorrem em pontos diferentes, né? Um ponto após o outro, né? Em virtude da indução do sistema nervoso entérico ou do sistema nervoso central. As periódicas, elas ocorrem em períodos de jejum de mais ou menos 90 a 120 minutos. As segmentares, elas ocorrem simultaneamente em pontos diferentes, não empurrando o alimento para frente, né, mantendo o mesmo local. E as colônicas, são aquelas contrações em massa nos colos intestinais. E quais as funções delas? Aí tinha que colocar também a importância. Peristálticas, digestão mecânica, mistura do alimento com as enzimas, empurrar o bolo alimentar e o quimo adiante no trato gastrointestinal. As periódicas, limpar o intestino, né, nos períodos de jejum, preparando para uma próxima alimentação. Segmentares, misturar e também triturar, né, digerir mecanicamente os alimentos no intestino. As colônicas, é, é, induzem a defecação, né? Vão levar o quimo lá para o intestino. Gente, tem autores que relacionam também quimo, tá? Quimo como sendo o alimento no estômago e quilo o alimento no intestino.
mas a gente sempre trata como quimo aqui nas nossas aulas, tá? A maioria dos anestésicos são bloqueadores neuromusculares, ligando-se aos receptores de acetilcolina ou impedindo sua liberação. Explique como esses mecanismos de ação são capazes de promover a paralisia muscular. Bem, então, ah, tem o neurônio que vai secretar a acetilcolina. Essa acetilcolina, ela vai atuar sobre uma célula muscular e tem receptores específicos para ela. Então, esse, é, esse anestésico, ou ele vai bloquear a liberação da acetilcolina, ou vai bloquear os receptores se ligando a eles, e aí eles não vão conseguir se ligar à acetilcolina. Ou seja, a chave da questão estava em impedir que a acetilcolina inicie a, a entrada de sódio para a despolarização da membrana da fibra muscular. Logo, a contração não acontece. Teve gente, vocês estão ficando muito. Alô, pode falar? Quem tá aí? Teve gente que só repetiu o que estava na pergunta. Como liga-se a receptores, a acetilcolina não age e aí ocorre a paralisia muscular, tá? Isso não me respondeu muita coisa. Em alguns casos em que houve uma complementação, Ritmo médio 14 minutos. em alguns casos, que teve uma complementação que não vai induzir a contração muscular e tal, eu até considerei, tá? Meio certo. Mas vocês têm que ir mais a fundo, gente. Não pode ficar nessas, nessas respostas superficiais, não. Vocês têm que aprofundar as respostas de vocês, tá? Vocês estão no ensino superior, não é para responder coisinhas simples, não, que vocês têm capacidade para desenvolver uma resposta mais complexa. 8. Sobre a contração dos músculos estriados esqueléticos, assinale a alternativa correta. A contração depende da ligação do cálcio à troponina. Depende, o cálcio tem que se ligar à troponina, que promove o deslocamento da tropomiosina. Ok. Liberando os sítios de ligação dos filamentos de actina com os filamentos de miosina. Ok. A tropomiosina, ela bloqueia a ligação da miosina com a actina. E depende da troponina, né, para que exponha esses sítios de ligação. Perfeito. Essa não é a primeira ação que induz a contração, mas é fundamental. Perfeito. Qual é a primeira ação que induz a contração? A secreção de acetilcolina, tá? Que promove a despolarização da membrana, a entrada de sódio, tá? Então, isso é a primeira contração. É a primeira ação que induz a contração. Beleza. Essa resposta aqui está correta. O cálcio é liberado do retículo sarcoplasmático. Ok. Ok. De fato, o retículo sarcoplasmático libera o cálcio. Depois que o potássio entra na fibra muscular. Não. O cálcio é liberado depois que o sódio entra na fibra muscular.
Assim, o cálcio estimulará a interação da miosina com a actina. Ok, essa parte aqui. Mas está errada porque é o sódio. A contração depende, em primeiro momento, da despolarização do sarcolema. Não, como eu disse antes, né, depende da secreção de acetilcolina. As contrações dependem da disponibilidade de ATP, que são, de fato, dependem sim da disponibilidade de ATP, que são utilizados pelos filamentos de actina. Não, pelos filamentos de miosina, quando estas são movidas pelo filamento de actina. Antes do sarcômero ser contraído, as membranas das células musculares reduzem seu tamanho, forçando os discos E se aproximarem da linha M. De fato, os discos E se aproximam da linha M, mas não é o fato das membranas celulares diminuírem que vão fazer essa contração acontecer. É justamente o tracionamento da miosina, né, puxando a actina para o centro. As membranas vão ficar contraídas, mas por conta desse efeito. Não elas contraem para promover a, a contração como um todo. Para que ocorra o relaxamento do músculo estriado esquelético, o que deve ocorrer? Os filamentos de miosina devem se desligar do filamento de actina, ok, senão o músculo continua contraído, a fibra continua contraída. Os íons cálcios devem vazar da célula, indo para o líquido extracelular? Não. O cálcio deve voltar para o retículo sarcoplasmático. Os íons. Deixa eu marcar isso aqui como verdadeira. Os íons sódio devem entrar nas fibras musculares? Não. Se sódio entra nas fibras musculares, ele causa despolarização, o que induz a contração, para se ligarem à troponina e forçar o desligamento do cálcio. Não. Sódio nem se liga à troponina. Quem se liga à troponina é o cálcio. Completamente errada essa. A tropomiosina deve continuar na posição de contração. Não, se a tropomiosina continuar na posição de contração, não vai ter o relaxamento. Nenhuma das demais alternativas está correta. Então é 9 e aí é aquela. Aí essa daqui. A intensidade e a duração da atividade física determinam qual tipo de nutriente será mais importante para a manutenção energética da célula muscular. Assim, assinale a alternativa correta. Atividades leves tendem a requerer mais energia de lipídios que de carboidratos pelas células musculares. Verdadeira, porque o metabolismo dessas moléculas depende de O2, e é justamente nas atividades leves que tem bastante O2 disponível. Atividades intensas tendem a requerer maior consumo de lipídios e de carboidratos. Não. Se dependem de O2 e nas atividades intensas a disponibilidade de O2 é diminuída, o consumo de lipídios e carboidratos é proporcionalmente menor. Independente do tipo de atividade, quanto mais duradouro o exercício, maior a proporção de consumo de carboidratos em relação aos lipídios pelas células musculares. Não, chega uma hora que a reserva de carboidratos, a reserva de glicogênio, acaba. E aí os lipídios é que vão ser consumidos, mesmo sendo uma atividade leve. Atividades leves tendem a aumentar a produção de ácido lático? Não. Ácido lático é da fermentação lática, né? Então vai ser em anaerobiose, é quando o oxigênio está baixo. E atividades leves, o oxigênio não está baixo. Como os lipídios são mais energéticos que carboidratos, eles serão sempre mais utilizados que a glicose. Não. Nós vimos que em atividades físicas é, leves e moderadas consomem mais lipídios do que atividades físicas intensas. 10. Comparando as contrações de músculos lisos e músculos estriados, avalie as intensas abaixo. Músculos lisos são aqueles que são de contração involuntária, né? A contração de músculos lisos é estimulada pelo sistema nervoso somático.
enquanto os músculos estriados esqueléticos são estimulados pelo sistema nervoso autônomo. Não, né? É o inverso. Então, essa é falsa. Sistema nervoso autônomo que controla os músculos lisos que são involuntários. O sistema nervoso somático controla os músculos estriados esqueléticos, que são voluntários. As células musculares lisas não apresentam sarcômero. Ok. Logo, o cálcio pode entrar diretamente nas células por transportadores de membrana específicos. Ok. Tendo sua concentração aumentada após o estímulo. Ok, essa é verdadeira. Como as células musculares lisas não apresentam sarcômeros, elas não podem se contrair sozinhas. Elas precisam estar ancoradas em músculos esqueléticos que promovem as contrações das células lisas. Não, falso, né? Elas dependem de outras enzimas, né? Calmulina, por exemplo, para que ocorra as contrações ali, né? Entre os filamentos de actina e miosina de forma diferente do que acontece no esquelético, mas não depende da ação do músculo esquelético para acontecer. Então, apenas a afirmativa 2 está correta. O trato gastrointestinal, o trato gastrointestinal é repleto de musculatura lisa. Sim, né? Faz as contrações intestinais, estomacais e tudo. Responsáveis pelas contrações que ocorrem ao longo dele. Assinale a alternativa e não representa um estímulo para essas contrações. Então vamos lá. Período de jejum de 2 horas. Contração periódica. Ver um alimento apetitoso. Ativação da digestão cefálica, que induz ao peristaltismo também. Deglutir um alimento induz o peristaltismo, pelo sistema nervoso entérico ou sistema nervoso central. A chegada do alimento no estômago também é um estímulo para a contração do estômago acontecer, via sistema nervoso entérico. Então, o único aqui que não tem nada a ver é o acúmulo de urina na bexiga que comprime o intestino. Tá? Esse aqui não induz. Tá? Esse aí não tem nada a ver. 12. A hiponatremia, essa questão aqui, foi uma questão que eu criei, mas não coloquei na prova. Tá? Então, fechamos todas as questões. Beleza? Então, o que que vai ser, como que vai ser a final? Né? Falando agora de quem está precisando aí de orientação para os estudos, né? Para a prova final. Para a prova final, não vai cair. Vocês vão estudar pelas atividades que vocês fizeram para todas as aulas, tá? Só não vai cair, não vão cair. Deixa eu abrir o cronograma aqui para falar para vocês qual que não vai cair. Ó, não vai cair essa aula aqui, ó, tá? Essa aula aqui de termodinâmica não vai cair.
É... é só ela que não vai cair na prova final. O restante todas vão cair. Tá? Então só essa aula de termodinâmica que não vai cair na prova final. Isso não se aplica à prova de segunda chamada, tá, gente? Quem fizer a prova de segunda chamada vai cair questões de todas as aulas, tá bom? É só para quem vai fazer a prova final. E estudem pelas atividades que vocês fizeram. Quem está de final, estuda pelas atividades que fizeram. Quem está de segunda chamada também pode estudar pelas atividades que fizeram, né? Corrigida, tudo direitinho, mas cai de todas as aulas. Na final só não vai cair a aula de termodinâmica, tá joia? Lindal, você tem alguma dúvida específica que você queira tirar? Alguma orientação? Ah, que bom, Lindalva. Eu, de fato, tenho percebido realmente que você melhorou bastante. Até comentei contigo, né? Que você está escrevendo muito bem, suas respostas estão bem elaboradas, né? Às vezes pode não estar respondendo tudo dentro do conforme, mas você tem um raciocínio, você está colocando aquilo no papel de uma forma bem clara. Eu tô percebendo bastante evolução também. Faz parte de todo o processo, né? De todo mundo, né? A gente começa de um jeito e vai melhorando, né? Durante o curso. Mas parabéns por você ter percebido isso, tá? E é isso aí. Estuda, pega os estudos, as atividades, tenta relembrar. Se você ficou com dúvida em alguma delas, você assiste o vídeo que eu corrijo cada uma, tá? E também pesquisa, se quiser, se tiver tempo, reassiste as aulas, né? Vai ser legal. Né? Como a prova final são 20 questões, todas de múltipla escolha, elas são bem objetivas, né? Então não tem tanta questão assim de interpretação, tá? Então são questões que exigem menos lógica, menos raciocínio, né? Porque não dá para eu colocar 20 questões para vocês raciocinarem
em pouco tempo de prova, né? Então eu adequo também os tipos de questões, tá? Então acho que você fazendo desse jeito, estudando as atividades, né, e buscando aquilo que você teve dúvida, vai ser uma boa forma de estudo para te preparar para a nossa prova final, tá? E parabéns pelas melhoras, né? Perceptível mesmo. Beleza. Então, Lindalva, se você não tiver mais nada mesmo para perguntar, se tiver, pode perguntar, tá? Pode perguntar aí, e aproveita que a gente está aqui. Mas se não, a gente pode encerrar, que a gente já começa até a aproveitar esse horário para começar a revisar, né? Não sei se você ainda tem mais alguma prova, se vai fazer alguma segunda chamada, né? Que aí você já pode também começar a aproveitar seu horário para estudar. E agora não tem muito que eu possa fazer. Não adianta eu chegar aqui e rever todos os conteúdos com vocês, né? Que são muitos, numa única manhã. Acho que vai bugar a mente de vocês. Então é importante que vocês realmente é, busquem por si, né? O conteúdo que ficou mais eficiente. Qualquer coisa podem mandar mensagem também, que eu tento responder. Às vezes eu demoro a responder as mensagens, e não é toda hora que a gente está conectado, né? Ah, vai dar tudo certo, Lindau. Tenho certeza, tá? Vai dar tudo certo. De nada, minha querida. Tamo junto, tá? Tô com dúvida, me manda mensagem lá no Ava. Então, fica com Deus, tá? Bons estudos pra você e até mais, tá bom? Beijo no coração aí. Obrigado por você ter ficado aqui comigo, né? Senão eu ia estar sozinho. Não ia ter nem revisão. Não ia ter nem vista de prova. Tá? Obrigado aí. Beijo.